E olha só, agora a gente segue o programa com o assunto do dia. O Balanço Geral mostrou hoje uma reportagem especial sobre os tutoriais que existem na internet ensinando a fabricar armas. O que é tutoriais? É o passo a passo. Ensina certinho ali, ó, como é que você faz. E você não ouviu errado, não. Ensina a fabricar arma caseira. A Polícia Civil prendeu um armeiro do crime. E ele confessou tudo, viu, gente? Ele disse que aprendeu a fabricar as armas com vídeos ali na internet e as videoaulas estavam ali disponíveis para qualquer um. Eram conteúdos sem nenhum tipo de restrição. E aí, com o mínimo de habilidade, qualquer pessoa conseguiria montar uma dessas armas. A polícia, então entrou com um pedido para que esses vídeos fossem retirados do ar. E segundo o delegado Daniel Belchior, foi uma verdadeira batalha, tá? Para conseguir que esse material fosse retirado do ar. Olha só o que ele disse. Até mais profundo do que a gente imaginava, porque o conteúdo que era disponibilizado nas plataformas, ele não tinha restrição nenhuma. Com base em algumas prisões que aconteceram ao longo dos anos, a gente conseguiu algumas informações no sentido de que esse era um conteúdo que ele era passado não de pessoa para pessoa, mas hoje em dia, com a internet, é um conteúdo que era passado pela própria internet, por meio de plataformas. É, gente, mas só que se você der um Google ali, você sabe, ainda existem na internet milhares de outros vídeos que ensinam a praticar crimes, que incitam a violência, vídeos que são acessíveis ao público que mais consome esse conteúdo digital. A gente está falando de quem? Dos adolescentes. Por isso que a gente está sempre fazendo esse alerta e agora, nesse exato momento, ainda mais. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo aqui Diana Nascimento, Olá. que tem 2 adolescentes em casa. Daqui a pouquinho vai falar para a gente sobre essa preocupação. Obrigada, Diana. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, estúdio. Boa tarde, nós estamos nos assistindo. Obrigada, mãe. Vamos conversar bastante, né, sobre esse tema, né? Sim. Rusley Medeiros, especialista em segurança pública. Obrigada, grande professor aqui participando com a gente desse debate. E também Gisélia Freitas, psicóloga parceira também do Fala Espírito Santo. Obrigada, viu, Gi, pela sua presença. Diana, primeiro de tudo, você sabia que se você desse um Google ali no YouTube, você tinha esse passo a passo de como ensinar a fazer uma arma? Eu não tinha certeza, mas a gente já ouvia falar, né, de como fabricar bombas, dinamites, conteúdos explosivos, né? Mas a arma realmente foi uma bombástica notícia, né? Por ser mãe de adolescentes, um menino e uma menina, não é isso? Sim. Você fica ainda mais preocupada Sim. com esse tipo de informação? A gente fica preocupado, porque as crianças estão ligadas, né? No celular, praticamente, as horas que eles estão em casa, eles estão com o celular. Você já viu seus filhos consumindo algum tipo de conteúdo violento? Eu já peguei a respeito de jogos, né? Violentos, Free Fire e outros conteúdos assim que incentivam, né? Aquela violência, né? Então, qual foi a sua reação? Foi desinstalar, instruir, aconselhar, né? Que não era um conteúdo que seria bom para o crescimento e para que eles possam ser boas pessoas, né, na sociedade, né? Daqui a pouquinho você vai contar então pra gente qual foi a reação dos seus filhos quando você falou, opa, vamos desinstalar isso aqui, não pode assistir. Você vai contar se eles revelaram algo ainda além disso pra gente, tá? Ok. Rusley, esse tipo de conteúdo que a gente encontra na internet, isso é mais comum do que a gente pensa? Boa tarde, Boa Roberta, tarde. a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. É muito comum, né? A gente tem dentro da internet alguns lugares específicos que vão fazer com que a gente tenha acesso a essas violências ou também a esses tutoriais, né? O que nós precisamos é termos sistemas de inteligência capazes de monitorar estes acessos, fazer com que os provedores retirem, né, do ar estes conteúdos para que nós possamos ter maior segurança, principalmente aqui no nosso território, uma vez que a internet ela consegue ser controlada pelo parte do governo, né? Então o governo ele consegue, se ele quiser, obviamente, fazer este controle. Mas existe esse acesso não apenas nestes aplicativos mais comuns, Roberta, mas também nestes acessos que nós chamamos de um lado mais obscuro da internet, né? A Dark Web, né? Conhecida assim, que são estes locais em que nós temos estes conteúdos de uma forma mais incisiva e muitas das vezes
vezes muito mais violenta, né? Atribuindo aí a quem está consumindo essa vontade de praticar a violência. E os criminosos que fazem, acabam realmente, né, dispostos ali a fazer uma arma caseira, isso também é muito comum? A gente tem verificado, Roberta, que as apreensões de armas caseiras aqui no estado do Espírito Santo têm aumentado. Isso justamente por quê? Porque as armas, elas são fabricadas ou no exterior, ou nós temos apenas uma fábrica no Brasil de arma de fogo. Então, é sempre um comércio ilegal dessas armas de fogo, principalmente vindo da fronteira. E aí, como o acesso acaba sendo um pouco mais restrito, a gente tem aí estes indivíduos que se utilizam dessas plataformas e desses tutoriais para construírem as suas armas de fogo e assim utilizá-las nos crimes, principalmente na defesa do tráfico de drogas aqui no estado. Quantas vezes, né, a gente já noticiou aqui no nosso jornalismo de um adolescente que foi apreendido com uma arma de fabricação caseira? Isso assusta. E não são armas pequenas não, Roberta, não são, a gente chama de revólver, né, que em tese teriam um menor potencial aí a depender do calibre. Nós estamos falando aí de submetralhadoras, né, de carabinas, de escopetas, que são armas que possuem um poder de destruição muito maior do que, por exemplo, um revólver calibre 32, calibre 22. Então, isso é um risco para a segurança pública, um risco para a sociedade, um risco aqui para o estado do Espírito Santo. Um risco que um adolescente não consegue nem dimensionar, né, Gisele? Ele está ali envolvido com aquele vídeo no YouTube, a mãe nem sabe que a criança ou adolescente está ali assistindo esse tipo de conteúdo e ele resolve fazer esse experimento. E onde que ele está com a cabeça, hein? É verdade, né? Em vários mundos, né? E que é difícil controlar, né? Os pais têm que ficar cada vez mais atentos, independente se meu filho é bom, meu filho é carismático, meu filho nunca acontece isso. Não dá para saber, porque a criança, quando ela sai desse mundo infantil e começa a entrar na adolescência, o pai perde muito poder, os pais perdem muito poder da fala. E ele é levado para junto do grupo. E quem é o grupo? Quem são os filhos? Quem são as crianças? Está cada vez mais difícil de desassociar o mundo virtual do mundo real e muitas vezes fazem um viés inconsciente, querendo uma vez agradar por jogos, gracinhas, apostas, influências, né? Não estou dizendo que essa pessoa é um criminoso, é maldoso esse adolescente, mas faz práticas também criminosas, porque isso é colocado como crime, e de forma inconsciente, e de forma como brincadeira. E o que acontece? A minha preocupação, Roberta, que cada vez mais é tão comum essa virtualização, essa criança viver, conversar, dialogar com a internet, que os pais estão perdendo o controle cada vez mais. Não porque não dão conta, porque o pai e a mãe têm que trabalhar, porque o filho chega em casa cansado, e eles ficam conectados 24 horas se deixar, se não tiver um corte. Então, quando a gente menos espera, quando pisca, as coisas acontecem. É nessa hora que não pode fechar os olhos. Diana, essa fala da Gisele, você que tem filhos adolescentes, você que pode dizer melhor do que qualquer um de nós aqui, de fato, chega nessa fase, é mais difícil controlar a atitude, controlar a voz desses adolescentes? Ah, sim, porque é como ela disse, né? A gente trabalha, às vezes chega cansado, tem as coisas de casa, e aí o filho tá ali na internet. E assim, eu e meu esposo, a gente sempre procura policiar. O que vocês estão assistindo? O que vocês estão vendo? Me dá aqui o celular. E a gente não gosta que tem senhas, entendeu? A gente sempre procura estar atento ao que eles estão vendo, estão assistindo, e a gente vai vendo o comportamento deles que mudam. Igual eu tinha falado com você a respeito de jogos, né? Que eles gostavam muito de Free Fire, esses jogos assim. Nós passamos uma palestra na nossa igreja a respeito da influência desses jogos na mente de uma criança, de um adolescente. E a gente foi observando que o comportamento vai mudando, porque eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu tenho o Daniel com 14 e Daniel com 13. E eles, assim, eles brigam muito, discutem muito, né? Sempre aquela... A fase da adolescência de irmãos, né? Mas a gente foi observando que eles foram ficando mais agressivos a partir do momento que eles começaram a ter mais acesso a esses jogos. Tipo assim, às vezes eles brigavam, um batia no outro, aquela coisa assim, mas eu já comecei a ouvir assim, se você continuar com isso, eu vou te matar. Se você continuar com isso, eu vou quebrar sua cara. As palavras foram ficando mais agressivas. Então, meu esposo falou assim, vocês vão parar.
Porque a gente está percebendo que esses jogos, às vezes, estão influenciando a ser mais agressivos, mais violentos, né? Sem conseguir ter mais paciência um com o outro. E assim a gente sempre faz. A gente vai cortando, desinstalando e vai incitando eles a ter mais conteúdos que ensinam a eles coisas diferentes, que são voltados mais para o aprendizado, porque eles precisam aprender na escola, usar o celular para coisas que vão melhorar o intelecto e o caráter deles. Gente, então a gente sempre está observando. Arrasou, Diana. Olha só, exatamente isso que o Barros fala aqui com a gente no nosso Facebook. Ele diz: os pais precisam orientar seus filhos quanto ao conteúdo assistido, exatamente o que você está falando, e tomar mais cuidado ainda se houver uma progressão ali de acesso pela Deep Web, né? Porque, de fato, pode ter essa influência, Gisélia. Pensa, tá ali e sem controle nenhum. Um adolescente não tem essa maturidade mental e ele vai cada vez mais consumindo. Engraçado, né? Que quanto mais a gente consome, mais aparece conteúdo, mais aparecem vídeos com aquele título, com aquele conteúdo. E isso, de fato, pode influenciar? Ah, sim, com certeza, porque vê que é um dos programas mais assistidos e replica, né? Então, a internet, ela fica o tempo todo passando no feed propagandas e ações vinculadas àquilo que a pessoa ou entrou, ou falou, ou tem interesse, tá? Então, dentro desse meio, quando ela fala em jogos, né? Os jogos, realmente, né? Com frequência violento, acaba estimulando, sim, em certo grau, até porque esse momento onde os hormônios estão em altos, a agressividade aumenta de forma considerável nos jovens, principalmente nos meninos, o descontrole emocional das meninas, né? É que tem que ficar mais atento. E a arma, né? Ele é um poder. Ele é um instrumento de poder, não é um brinquedo, é um instrumento de poder. Imagina esse adolescente que está acostumado a jogos de guerra, de violência, né, de matar. Então, esse instrumento, entre eles, é um sucesso, é uma vitória, né? Ter isso dentro de casa é simplesmente acessível. Como é que separa o virtual do real? Você tocou num ponto importantíssimo, que o Roosevelt está aqui para falar isso. É essa sensação que os adolescentes têm quando estão ali com uma arma na mão? Total, Roberta, né? A arma de fogo, principalmente, ela é um instrumento de poder, como a Gi mesmo colocou. E esse instrumento de poder garante, ou pelo menos dá uma ilusão, e isso não só nos adolescentes não, Roberta, isso também dá nos adultos, né? Você tá armado e você se sente empoderado, você se sente hegemônico, você sabe que você vai poder controlar ali pessoas e espaços, e a gente sabe onde isso vai terminar. Então, a arma, né, de fogo, principalmente, ela tem este local, né, de poder. E é por isso que ela deve estar com as pessoas devidamente capacitadas, devidamente instruídas e principalmente em agentes do Estado. Porque eles tendo ali a capacidade, passando pelo devido treinamento, inclusive por avaliações psicológicas, para que eles possam ter suportar a carga psicológica de carregar uma arma de fogo, e isso os adolescentes obviamente não possuem, a juventude não possui, tanto que para ter um porte de arma no Brasil você precisa ter mais de 25 anos, justamente por conta dessa relação que a Gi colocou muito bem aqui pra gente. Então a gente precisa ficar muito atentos em relação a essas questões, porque quanto mais nós propagarmos dessa ideia, né, principalmente para os nossos jovens e adolescentes, de que a arma não é ruim por si só, né? Mas a ideia que nós estamos vendendo por trás da arma é que é um problema que nós precisamos discutir muito bem. Inclusive, Roberto, se me permite, o Barros é um grande telespectador aqui do programa, sempre fala muito bem de você, é um grande fã, inclusive. Obrigada. Obrigada pela audiência, pela participação, então, também, Barros, a sua contribuição aqui com a gente, viu? E olha só, em Minas Gerais, um adolescente de 13 anos morreu, gente, enquanto tentava fazer uma arma de fabricação caseira. Esse caso foi há 2 anos, mas ainda serve de alerta. Olha isso, uma criança na tela, gente. Matheus Felipe Pereira foi encontrado morto pelo próprio pai com um cano do armamento na testa. Na época, em entrevista à Record TV, a mãe do adolescente, a Ana Cristina Pereira, disse acreditar que o menino aprendeu a fazer a arma com tutoriais de internet. E agora presta atenção, minha amiga, meu amigo. A gente vai acompanhar agora, olha só, o depoimento de um rapaz que chegou a ver esses vídeos que ensinam a fazer armas, bombas caseiras. Olha só o que ele disse pra gente. Sempre
gostei dessas fogos, bombas e tal. E um belo dia eu pesquisei na internet sobre bombas, veio essa bomba de álcool. Eu fiz, só que se eu quisesse ver um monte de bombas, um monte de armas ou bombas caseiras na internet, eu tinha feito. Só que como eu tinha uma educação, né, eu acabei não fazendo. Mas hoje, isso eu tinha, isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Então hoje, creio que deve estar pior, né? Então eu acho que os pais, os responsáveis têm que ficar de olho mesmo, não pode deixar fazer, porque pode machucar, pode vir a uma coisa muito séria. A gente agradece aí a participação desse jovem que trouxe esse relato para servir de alerta, porque às vezes a gente pensa o que a Gisele acabou de falar. Ah, não, eu conheço meu filho não vai fazer uma coisa dessa. Né, Diana? A gente não pensa assim como mãe? A gente conhece, não vai fazer. Mas será que o amigo do seu filho pode ter essa ideia? E seu filho iria, seu Maria vai com as outras nessa história, né? O que você diria dos seus filhos numa situação dessa? Eu acredito que a influência, ela atrapalha e ajuda a estimular eles ter mais coragem para fazer as coisas, né? E quando você tem um acesso, uma informação, você passa a achar que aquilo ali é comum. É igual eu estava falando com você, no meu caso. Eu e meu esposo trabalhando na área de segurança. Nós só temos porte de arma em serviço. Mas os meus filhos sempre tiveram informação sobre arma de fogo, sobre revólver, área da segurança. E, assim, pelo menos para meus filhos, é bem comum, né, tocar nesse assunto. E o meu filho, igual eu estava falando com você, eu passei uma experiência assim, que ele, quando era pequeno, na creche, ele tem tanta, assim, curiosidade e atração por arma de fogo e essas coisas, que a tia espalhou um monte de Lego, né? E ele brincando lá, depois meu telefone tocou. Ah, a senhora é mãe do Daniel, eu preciso que a senhora vir aqui na creche rapidinho. Eu falei, não, preciso que você venha aqui, porque o seu filho fez um brinquedo aqui. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Aí eu cheguei lá, o diretor da creche falou assim, menina, vem cá para você ver, olha o brinquedo que o seu filho fez. Aí, na época ele estava com uns 3, 4 aninhos, né? Aí ela falou assim, meu Deus, aí eu perguntei por que ele fez isso, e ele disse que o pai e a mãe dele têm. Aí eu falei assim, olha, eu vou explicar para a senhora, a gente não é da área do lado de lá, não, a gente não é bandido, não. Ele fez essa arma de Lego aí, porque eu e meu esposo trabalhando na área de segurança. Então, ele já viu a gente uniformizado, talvez ele já viu a gente armado, a gente conversando sobre isso. Então, ele fez essa arma aí de Lego. Mas nós não influenciamos ele a isso. Acho que partiu da curiosidade dele e de fazer. Mas a gente não é bandido, não. Aí expliquei para ela, né? E ela pegou e começou a instruir ele, né? Devidamente, né, que armamento, como ele falou, assim, é para combater a violência, tem que estar na área da segurança, não tem que estar na mão de criança, de adolescente. E assim, hoje eles são adolescentes e a gente instrui eles bastante a respeito disso. Armamento é para segurança. Era replicando o trabalho dos pais, com Sim. orgulho, né? Uma ferramenta de trabalho, um instrumento de trabalho. Militar está aí. Sim. Minha família inteira militar. Então, cresci com meu pai, meus irmãos, meus tios, tudo armado, para cima, para baixo, né? Mas tudo tem que ser falado, verbalizado. Eles acham assim comum, e meus irmãos né? todos tiveram brinquedo. Hoje o mundo mudou, as coisas mudaram, a cabeça, a maturidade mudou. Tem que ter um discurso, um diálogo maior. Muito maior. Não dá pra gente querer comparar aquilo que a gente aprendeu na nossa época e replicar isso hoje, né? A gente precisa, o mundo vai evoluindo e a gente precisa abrir a mente também, né, para que a gente consiga educar os nossos filhos de forma atualizada, é importante. Agora, Rusley, esses artefatos, essas coisas que se usam, peças aqui, peças ali, essa junção, isso é de fácil acesso na rua? Infelizmente, Roberta, né, nós temos visto que esses materiais cada vez mais são mais acessíveis, né, principalmente na construção da munição, né, então a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, Roberta, a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, e aí, né, na nossa época, na do Roberta também, né, a gente tinha, né, você conseguia comprar, né, revólver, né, de brinquedo nas lojas, né, e a gente brincava com isso. Hoje é terminantemente proibido pela
pela Lei 10.826, lá no artigo 26. Então, não se pode fabricar, comercializar, vender nenhum tipo de arma que se assemelhe à arma de fogo, mesmo que de brinquedo. Tá? Não pode. Agora, estes artefatos também são proibidos, mas eles são proibidos quando eles estão linkados com a ideia da arma de fogo. Eles separados não. Então, um cano separado não é. Né? Você comprar uma pólvora, embora seja controlado, mas você não é aí completamente restrito. Então você consegue ter acesso. Então, infelizmente, estes objetos são de fácil acesso, tanto que nós temos visto cada vez mais armas caseiras sendo produzidas, inclusive em escala. A gente tem visto aí apreensões aí de grupos criminosos de armas em escala. Então, isso é porque também é facilitado este acesso e a construção dessas armas que vão se tornar armas de fogo. Lembrando, Roberta, mesmo que ela seja caseira e a depender da construção que ela for feita, nós estaremos diante aí de um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena superior a 5 anos, e aí a pessoa vai ser presa em flagrante e não tem fiança. Tá? Nesse tipo de crime. Então, a gente tem que deixar isso muito claro também para que as pessoas que se aventurem a construir aí essas armas de fogo saibam que é crime, e se os pais também forem encontrados com esses artefatos, mesmo dentro de casa, também podem ser presos e aí responder até administrativamente no que diz respeito se envolver aí algum menor de idade. Perfeito. Então, fica aí o alerta para os pais. A gente precisa fiscalizar os nossos filhos, viu? Porque está na nossa responsabilidade. A Josélia Andrade fala: os pais estão deixando os filhos muito soltos na internet. A Jana Oliveira também participa com a gente aqui no Facebook. Ela diz: Roberta, meu filho, quando era adolescente, ele faltava às aulas para ficar nos jogos. Aí eu passei a tirar o modem e trancar quando eu saía para o trabalho. Hoje ele me agradece por isso, porque conseguiu concluir então a faculdade. A Letícia Pimenta também participa com a gente. Beijo, Lê, saudade, hein? Ela diz: quantos desafios foram feitos aí há algum tempo atrás, onde o final era a morte, gente. Por isso é válido que os pais e responsáveis fiquem atentos. Qualquer mudança de comportamento pode ser tanto influenciado tanto por jogos, os desafios, quanto os coleguinhas. Até porque esses jogos online brinca, entre aspas, com o mundo inteiro. Gisélia, a gente consegue perceber sinais, características, mudanças nos nossos filhos que talvez eles possam estar consumindo um tipo de conteúdo violento na internet? Dá sim. Só que é muito confundido com a própria natureza de transformação e dessa passagem da infância para a adolescência. Irritação, mau humor, falta de paciência, grita, xinga, monossilábico, né? Não quer falar é só assim, deboche. Não, deboche, crítico. Olha quantas características, né? Então, tem que acompanhar. As principais características que favorecem essa agressividade é quando começam a falar muito de coisas relacionadas realmente à guerrilha, ou fica fogo, vai matar, vai morrer. E essas brincadeiras que se repetem o tempo todo no discurso, né? Vai morrer, vou te matar. Então, não estou com raiva, vou te dar um soco, eu vou te matar. É uma diferença muito grande, né, do nível. Então, tem que ver que morte é essa, que simbolismo de morte é essa, né? E como eles estão representando, simbolizando isso no dia a dia. Essa influência é difícil, tá? Essa é uma pergunta importante, mas é muito difícil. Mas os pais que estão ali no dia a dia não podem deixar influenciar. Isso é coisa da idade. Vai investigar o que eles estão vendo. Se tem alguma coisa piorando ainda esse estado de humor. Mas vamos pensar aqui. Tem muita gente agora acompanhando o Fala Espírito Santo que diz que, olha, sinceramente, eu não consigo me atualizar da mesma maneira que os pais mais jovens são atualizados, de pegar, olhar histórico. Onde que eu vou? O que eu faço? Né? E aí, Gisélia, como que os pais começam a se inserir nesse mundo digital para conseguir controlar isso mais de perto? O acesso à informação hoje é fácil para todo mundo, né? Existe hoje uma plataforma de pesquisa que você joga lá e pesquisa quais são as principais plataformas, meios, forma de controlar, né, o acesso à internet. Tem como cortar menos de 18 anos, não tem que ter conta na rede social sozinha, tem que ser associado aos pais, tem que receber notificação, qualquer notificação que tiver, que ele recebeu, os pais recebem também, restringir, né, a tipos
tipos de imagens violentas, conteúdo de ordem sexual, violento. Isso tem como fazer isso tudo, Robertinho. Agora tem como procurar também pela mesma ferramenta, pela internet. Ou procurar especialista de segurança, tem tantos aí, vale a pena aí sim. Até procurar uma delegacia especializada, profissionais especializados que estão aí dando E a depoimento conversa também, né? A conversa é muito diálogo. importante com os filhos, né? E isso é imprescindível. E com os pais, tá? Porque um pai é que dedura o outro. Ó, O filho do outro. tá vendo? Os pais sabem através da mãe, do pai, do coleguinha. Então tem que estar muito próximo aos E pais, mente aos aberta grupos. para Isso. ouvir caso o seu filho esteja fazendo algo de errado. Vamos abrir a mente para que a gente consiga, né, se precisar dar uma lapidada ali na educação.